Eu pensei que hoje seria um dia comum, apenas mais uma segunda-feira cheia de corridas por café, e-mails infinitos e a monotonia corporativa de sempre. Mas a vida tem uma forma cruel de te pegar de surpresa quando você menos espera. Quando seu namorado liga para você durante o horário de trabalho para terminar tudo na fria e ecoante escadaria do seu prédio comercial, o comum se torna uma memória distante. Meu telefone vibrou exatamente às 14h47, o nome de Shan acendeu a tela e eu sorri apesar da montanha de papelado esperando na minha mesa. Nós estávamos juntos há 8 meses. Não era perfeito, mas eu pensei que estávamos construindo algo real. Eu me escondi na escada de emergência para ter privacidade, esperando talvez uma mensagem fofa ou planos para o jantar. Oi, que há? Eu respondi mantendo minha voz baixa. Houve uma pausa. Então sua voz veio. Plana e distante. Henry, precisamos conversar. Essas 4 palavras. Todo mundo sabe o que elas significam. Meu estômago afundou instantaneamente. O quê? Sobre o quê? Eu tentei soar casual, mas minha mão já estava tremendo contra o corrimão de metal frio. Eu não posso mais fazer isso. Esse relacionamento não está funcionando para mim. As palavras atingiram como um golpe físico. Eu realmente tropecei para trás contra a parede de concreto, minha pasta escorregando do meu ombro. O quê? Shan, de onde isso está vindo? Aconteceu alguma coisa? Nada aconteceu. Eu só tenho pensado muito ultimamente, e honestamente, Henry, você é chato. Tipo, muito chato. Quando estou com você eu não sinto nada. Nada de emoção. Nada de paixão. É como namorar um móvel. Eu preciso de mais do que você pode me dar. Chato. Aquela única palavra ecoou no meu crânio, mais alto que a batida do meu próprio coração. Eu já tinha ouvido críticas antes. Muito quieto. Muito sério. Muito focado no trabalho. Mas chato cortou mais fundo do que eu esperava. Não era apenas um insulto. Era um veredito sobre toda a minha existência. Eu tentei, Shan. Eu realmente tentei ser o que você queria. Esse é o problema. Você não deveria ter que tentar. Deveria ser natural. Mas com você, tudo parece forçado. Me desculpe, mas eu terminei. Cuide-se. A linha caiu. Eu fiquei ali naquela escadaria, com o telefone pressionado contra o meu ouvido mesmo que ele tivesse desligado, encarando as paredes de concreto cinza que de repente pareciam estar se fechando. Minha visão ficou embaçada. Eu pisquei rapidamente, me recusando a deixar as lágrimas caírem, mas elas vieram mesmo assim, lágrimas quentes, furiosas e humilhantes que eu não conseguia controlar. 8 meses. 8 meses de conversas até tarde. De rearranjar minha agenda para combinar com a dele. De abrir mão das minhas próprias preferências para fazê-lo feliz. E no final, eu era apenas chato. Não valia o esforço. Descartável. Eu pressionei a manga da minha camisa social contra os olhos, tentando fisicamente parar as lágrimas. Chorar no trabalho não era uma opção. Especialmente não quando você trabalha para Connor Hayes. Connor. Até pensar no nome dele enviou um calafrio pela minha espinha. Ele era o CEO da Hayes & Associates. A pessoa mais jovem a ocupar essa posição, aos 32 anos. Tudo nele gritava intimidação, desde seus ternos perfeitamente ajustados até a forma como seus olhos cinza podiam congelar você no meio de uma frase. Ele era brilhante, impiedoso e completamente sem emoções. As pessoas no escritório o chamavam de rei de gelo pelas costas. Eu o chamava de senhor e tentava me manter invisível. Como seu assistente executivo pelo último ano, eu aprendi a ler seu humor, antecipar suas necessidades e, mais importante, nunca mostrar fraqueza. Connor Hayes não tolerava incompetência, e definitivamente não tolerava drama pessoal vazando para o espaço profissional. Eu me forcei a respirar. Inspirar pelo nariz, expirar pela boca. Eu tinha arquivos para entregar no escritório dele em 10 minutos. Eu não poderia entrar lá parecendo que tinha acabado de ter meu coração arrancado. Joguei um pouco de água no meu rosto no bebedouro do 5º andar, endireitei minha gravata e pratiquei uma expressão neutra no reflexo de uma janela escura. Você consegue, Henry. Apenas haja normalmente. Entregue os relatórios e saia. Ele nem vai olhar para cima. Bati na porta do escritório dele exatamente às 15h15, bem na hora. Entre. A voz dele atravessou a pesada porta de carvalho, baixa, controlada, completamente desprovida de calor. Eu empurrei a porta e entrei em seu enorme escritório de esquina. Janelas do chão ao teto com vista para o horizonte da cidade, e sua mesa era uma fortaleza imponente de mogno escuro. Connor estava sentado atrás dela, sua atenção fixa em um documento, sua expressão imperscrutável como sempre. Senhor, os relatórios trimestrais que o senhor solicitou. Tudo foi revisado e verificado. Eu mantive minha voz estável, profissional. Ele não olhou para cima, apenas estendeu a mão em minha direção, palma para cima, esperando. Eu atravessei a sala e coloquei a pasta em sua mão, então virei imediatamente para sair. Quase cheguei à porta. Por que seus olhos estão vermelhos? Eu congelei no meio do passo. Meu coração saltou para a garganta. Desculpe.
Eu virei lentamente, forçando um sorriso confuso em meu rosto. Agora ele estava me olhando. Realmente me olhando. Aqueles olhos cinza penetrantes que normalmente passavam por cima das pessoas estavam presos nos meus com uma intensidade que fez minha pele formigar. Pela primeira vez em 12 meses trabalhando juntos, Connor Hayes estava realmente me vendo. Seus olhos estão vermelhos e levemente inchados. Você está doente? Seu tom era clínico, mas havia algo mais por baixo. Curiosidade? Preocupação? Com Connor, era impossível dizer. Ah, isso. São apenas alergias, senhor. Coisa da estação. Nada para se preocupar. A mentira saiu facilmente, praticamente. Ele não respondeu imediatamente, apenas continuou me encarando com aqueles olhos calculistas. Como se estivesse resolvendo uma equação complexa em sua cabeça. O silêncio se estendeu por o que pareceram horas, mas provavelmente foram apenas segundos. Eu podia sentir suor se formando na minha nuca. Então, finalmente, ele olhou novamente para sua papelada. Certo, você está dispensado. Eu praticamente corri para fora do escritório dele, fechando a porta atrás de mim com mais força do que o necessário. Minhas mãos estavam tremendo de novo. Ele sabia? Ele percebeu? Não, impossível. Connor Hayes não se importava com a vida pessoal de seus funcionários. Ele mal reconhecia que éramos seres humanos com sentimentos. Mas, quando me sentei de volta à minha mesa, tentando me concentrar no trabalho e falhando miseravelmente, não conseguia tirar da cabeça a imagem do rosto dele quando ele me olhou. Havia algo em sua expressão que eu nunca tinha visto antes. Algo quase improtetor. Eu balancei a cabeça, descartando o pensamento. Eu estava apenas emocional e lendo coisas onde não existiam. Connor Hayes não se importava. Ele nunca se importou. Naquela noite, eu não consegui dormir. Deitei na cama encarando o teto. As palavras de Shane tocando em um loop infinito. Chato. Você é chato. Você é chato. Eu peguei meu telefone e rolei pelas nossas fotos antigas juntos, procurando por pistas que eu tinha perdido. Eu realmente tinha sido tão horrível? Tão desinteressante? Quando meu despertador tocou às 6 da manhã, eu tinha tomado uma decisão. Eu precisava sair do meu apartamento, limpar minha cabeça e encarar o dia. Café primeiro. Então eu lidaria com todo o resto. O ar da manhã estava fresco quando eu entrei na minha cafeteria usual às 7 da manhã, uma hora inteira antes de precisar estar no escritório. A pequena cafeteria estava espremida entre dois prédios maiores. O tipo de lugar que turistas nunca notam, mas que os locais valorizam. Cheirava expresso fresco e canela, e a barista sabia meu pedido de cor. Café preto. Sem açúcar, uma dose extra. Eu reclamei minha mesa de canto perto da janela, aquela com o pé levemente bambo que ninguém mais queria. Perfeito. Eu poderia sentar aqui, beber meu café e tentar juntar minha autoestima despedaçada antes de encarar outro dia fingindo que estava tudo bem. Meu telefone estava virado para baixo na mesa. Eu não conseguia me forçar a verificar se Shane tinha mandado mensagem. Parte de mim esperava que ele tivesse. Talvez para se desculpar ou voltar atrás. A outra parte sabia que de alguma forma seria pior. Voltar para alguém que me achava chato apenas provaria que ele estava certo. As palavras ainda doíam. Chato. Eu era realmente tão sem graça? Eu trabalhava duro. Pagava minhas contas em dia. Mantinha meu apartamento limpo. Eu gostava de ler antes de dormir e assistir documentários nos fins de semana. Talvez isso não fosse emocionante, mas era a minha vida. Era eu. O de sempre, Henry, a barista chamou, deslizando minha xícara pelo balcão. Eu peguei e voltei para o meu lugar. Enrolando as duas mãos ao redor da cerâmica quente. O café estava perfeito. Escuro. Amargo. Exatamente o que eu precisava. Eu olhei pela janela para as pessoas passando apressadas a caminho do trabalho. Todo mundo se movendo com um propósito enquanto eu me sentia preso no lugar. Eu não esperava ver você aqui. A voz veio diretamente ao meu lado. Profunda. Cadenciada. Inconfundível. Minha cabeça ergueu tão rápido que eu quase derramei meu café. Connor Hayes estava a 1 metro de distância, segurando sua própria xícara, vestido com um terno cinza carvão impecavelmente ajustado. Sua gravata era de um bordô profundo, perfeitamente amarrada. Ele parecia ter saído de uma revista sobre executivos de sucesso. Sr. Hayes. Eu me levantei apressadamente, quase derrubando minha cadeira. Eu não. Quero dizer, o que o senhor? Relaxe, Henry, não estamos no escritório. Ele gesticulou para minha cadeira. Sente. Eu sentei. Ele não se moveu. Você vem aqui sempre, ele perguntou, e havia algo quase conversacional em seu tom. Não exatamente caloroso, mas menos afiado do que o normal. Todas as manhãs antes do trabalho, é quieto. Me ajuda a pensar. Por que eu estava contando isso a ele? Eu nunca compartilhava informações pessoais com o Connor. Ele assentiu lentamente, seus olhos escaneando a cafeteria como se estivesse catalogando cada detalhe. Eu costumo ir ao lugar na Quinta Avenida. Cadeias corporativas. Serviço rápido.
Mas o café deles tem gosto de papelão queimado. Ele fez uma pausa. Este lugar é melhor. Connor Hayes estava fazendo conversa fiada comigo? Eu devia estar sonhando. Ou tendo um colapso. Antes que eu pudesse responder, ele puxou a cadeira na minha frente e sentou. Simplesmente sentou. Na minha mesa. Como se fosse normal. Meu cérebro deu curto-circuito. Ele parecia chateado ontem. Ele disse, seus olhos cinza fixos nos meus. Sem prefácio, sem facilitar o tópico. Pura eficiência do Connor. No meu escritório, a desculpa da alergia não foi convincente. Minha garganta ficou seca. Estou bem. Sério. Apenas um dia difícil. Você está mentindo de novo, e é péssimo nisso, por sinal. Seu olho esquerdo treme quando você não está dizendo a verdade. Ele tomou um gole de seu café, completamente calmo. Eu notei isso durante reuniões quando você tenta cobrir os erros dos outros. Ele tinha notado? Connor Hayes tinha notado meu olho tremendo? Agradeço a preocupação, Sr. Hayes. Mas eu prometo. Connor. O quê? Quando não estamos no escritório. Me chame de Connor. A formalidade exaustiva fora do horário comercial. Ele colocou a xícara na mesa e recostou-se na cadeira. Agora. O que aconteceu ontem? A diretividade da pergunta, combinada com a intimidade inesperada de usar seu primeiro nome, rachou algo dentro de mim. Talvez fosse a falta de sono. Talvez fosse o fato de que ele era a primeira pessoa a realmente perguntar se eu estava bem. Talvez eu estivesse apenas cansado de fingir. Meu namorado terminou comigo, eu disse baixinho, olhando para o meu café. Bem, ex-namorado agora, eu acho. Silêncio. Eu arrisquei um olhar para cima. A expressão de Connor tinha mudado. Sua mandíbula estava tensionada. E algo escuro brilhou em seus olhos. Algo que parecia quase raiva. Mas isso não podia estar certo. Por que ele ficaria com raiva? Entendo, ele disse finalmente. Decisão dele ou sua? Dele. Eu engoli seco. Ele disse que eu era chato. Que estar comigo era como namorar um móvel. Nada de emoção. Nada de paixão. Apenas. Chato. A palavra tinha gosto de veneno na minha boca. Os dedos de Connor se apertaram ao redor de sua xícara de café. Por um momento, eu pensei que ele fosse quebrá-la. Então ele a colocou na mesa com muito cuidado e olhou para mim com uma intensidade que fez minha respiração parar. Ele é um idiota. Eu pisquei. Desculpe. Seu ex-namorado. Ele é um idiota. Connor falou lentamente. Deliberadamente. Como se estivesse explicando algo óbvio. Se ele te achou chata, o problema não está em você, está nele. Ele não tem a inteligência para apreciar o que tinha. Meu coração fez algo estranho no meu peito, uma vibração que eu não conseguia explicar. O senhor não me conhece bem o suficiente para dizer isso, eu protestei fracamente. Não é? Ele inclinou-se ligeiramente para a frente. Cotovelos na mesa. Eu trabalhei com você por 1 ano, Henry. Eu sei que você chega 30 minutos mais cedo todos os dias. Eu sei que você verifica 3 vezes cada documento antes de enviar. Eu sei que você fica até mais tarde para ajudar outros assistentes que estão com dificuldade, mesmo não sendo seu trabalho. Eu sei que você toma seu café preto porque acha que adicionar açúcar é um desperdício. Eu sei que você morde o lábio inferior quando está se concentrando e que você bate sua caneta exatamente 3 vezes antes de escrever qualquer coisa importante. Eu olhei para ele, sem palavras. Ele tinha notado tudo aquilo? Você é metódico, inteligente e confiável, Connor continuou. Essas não são características chatas. São características raras. Se alguém não consegue ver isso, essa pessoa não merece seu tempo. Ele fez uma pausa e então acrescentou quietamente, e, por que vale, eu nunca te achei chato. A última frase pairou no ar entre nós. Meu rosto estava quente. Meu pulso estava acelerado. Este era Connor Hayes, meu chefe frio e distante, que mal reconhecia minha existência na maioria dos dias. Me dizendo que eu não era chato. Me dizendo que ele tinha prestado atenção. Obrigado. Eu consegui sussurrar. Isso significa mais do que o senhor sabe. Ele acenou com a cabeça uma vez, então verificou seu relógio. Devemos ir para o escritório. Vou caminhar com você. Quando saímos da cafeteria juntos, não pude evitar notar como tudo parecia diferente. A manhã parecia mais brilhante. O peso no meu peito tinha se aliviado ligeiramente. E Connor caminhando ao meu lado, sua presença sólida e estável, me fez sentir algo que eu não esperava. Seguro. Entrar no escritório com Connor pareceu surreal. Nós não conversamos muito durante os 10 minutos de caminhada. Ele atendeu uma ligação sobre uma reunião com um cliente, sua voz voltando àquele tom profissional e preciso que eu estava acostumado. Mas de vez em quando, eu o pegava olhando para mim pelo canto do olho, como se estivesse verificando para ter certeza de que eu ainda estava lá. Quando entramos no saguão, cabeças se viraram. Connor Hayes entrando com sua assistente às 7h30 da manhã, ambos segurando xícaras de café da mesma loja. Isso era ouro puro para fofocas.
Vejo você lá em cima, Connor disse, sua voz de volta à sua eficiência distante habitual. Então ele seguiu em direção ao elevador executivo, me deixando para pegar o elevador comum com todos os outros. No momento em que as portas do elevador se fecharam atrás dele, minha colega Raquel praticamente se materializou ao meu lado. Ok, conta tudo. Por que você estava entrando com o Rei de Gelo? E por que ele olhou para você daquele jeito? Ela sorriu maliciosamente. Que jeito? Ele não olhou para mim de nenhum jeito específico. Eu pressionei o botão do 15º andar repetidamente, esperando que o elevador chegasse mais rápido. Henry, eu trabalho aqui há 3 anos. Connor Reis não olha para ninguém. Ele olha através das pessoas. Mas agora mesmo, ele definitivamente estava olhando para você. Ela cutucou meu ombro. Tem algo acontecendo. Não tem nada acontecendo. Nós apenas estávamos na mesma cafeteria. O elevador finalmente chegou, e eu praticamente pulei para dentro, mas as palavras de Raquel ficaram comigo quando me sentei na minha mesa fora do escritório de Connor. Ele tinha olhado para mim de forma diferente? Não, isso era ridículo. Ele tinha apenas sido gentil porque tinha ouvido algo pessoal. Isso era decência humana básica. Nada mais. Eu me joguei no trabalho, determinado a provar que não era o desastre que Shane me fez sentir. E-mails foram respondidos em tempo recorde. Relatórios foram arquivados com precisão militar. Na hora do almoço, eu tinha limpado metade das minhas tarefas. Henry. A voz de Connor veio pelo interfone na minha mesa. Eu pressionei o botão. Sim, senhor. Entre aqui, por favor. Eu peguei meu tablet e entrei em seu escritório. Ele estava de pé perto da janela, com as mãos nos bolsos, olhando para a cidade. Ele não se virou quando eu entrei. Feche a porta. Meu estômago deu uma volta. Em 1 ano trabalhando aqui, ele nunca tinha me pedido para fechar a porta a menos que estivéssemos discutindo informações confidenciais de clientes. Eu fiz como instruído e fiquei perto de sua mesa, esperando. Você já comeu? Ele perguntou, ainda de costas para mim. Não. Ainda não. Eu estava planejando pegar algo na cafeteria. Cancele esse plano. Nós vamos sair. Eu quase deixei cair meu tablet. Com licença? Agora ele se virou, e havia algo diferente em sua expressão. Menos guardado. Há um bistrô a 2 quarteirões daqui. Excelente massa. Atmosfera tranquila. Estou te levando para almoçar. Senhor. Reis, eu não acho. Connor, ele corrigiu, movendo-se em direção à sua mesa para pegar o paletó. E eu não estou perguntando, Henry. Estou te dizendo, nós vamos almoçar. 20 minutos depois, me vi sentado à frente de Connor Reis em um restaurante italiano chique. Cardápio na mão. Absolutamente convencido de que tinha entrado em uma dimensão alternativa. O bistrô era íntimo, e iluminação suave, flores frescas em cada mesa e uma distinta falta de outros comensais, já que havíamos chegado durante o início do horário de almoço. Connor aparentemente tinha ligado antes para fazer uma reserva, o que significava que isso não era espontâneo. Ele tinha planejado isso. Peça o que quiser, ele disse, nem mesmo olhando para seu próprio cardápio. A carbonara aqui é excepcional, mas tudo mais também é. Eu escolhi algo aleatoriamente, nervoso demais para realmente ler as descrições. Quando o garçom saiu, o silêncio se estabeleceu entre nós. Não exatamente desconfortável, mas carregado com algo não dito. Por que estamos aqui? Eu perguntei finalmente. Connor colocou seu copo d'água e encontrou meus olhos. Por que ontem você descobriu que alguém que você se importava achou que você não valia a pena ser mantido? E por que eu queria ter certeza de que você entendeu que ele estava errado? Minha respiração parou. O senhor não precisa fazer isso. Estou bem. Sério. Pare de dizer que está bem quando não está. Sua voz era gentil, mas firme. Eu ouvi a conversa inteira ontem, Henry. Eu estava na escadaria. Eu tinha descido para atender uma ligação particular, e então ouvi sua voz. Eu deveria ter saído, mas não saí. Eu escutei. A sala girou levemente. Ele tinha ouvido tudo. Cada palavra patética. Cada momento de eu sendo rejeitado. Sinto muito que o senhor tenha que ouvir isso. Eu murmurei, mortificado. Eu não sinto, porque me deu a informação que eu precisava. Ele se inclinou para frente, cotovelos na mesa. A forma como ele falou com você foi inaceitável. As coisas que ele disse eram objetivamente falsas. E assistir você tentando se recompor depois, e então entrar no meu escritório e fingir que tudo estava normal? Isso exigiu força. Eu não me senti forte. Me senti humilhado. Força não é a ausência de dor, Henry. É continuar funcionando apesar dela. Seus olhos nunca deixaram os meus. Você me impressionou. Essas 3 palavras fizeram algo com meu peito. Deixaram-me apertado e quente ao mesmo tempo. Nossa comida chegou e comemos em um relativo silêncio, mas não era mais estranho. Connor perguntou sobre meus planos para o fim de semana, sobre o livro que eu estava lendo e que eu tinha mencionado de passagem 3 meses atrás. Ele se lembrava. Ele se lembrava de um detalhe tão pequeno e insignificante.
Quando voltamos ao escritório, algo tinha mudado fundamentalmente. Connor não recuou de volta para seu frio habitual. Durante a tarde, ele encontrou razões para falar comigo, pedindo minha opinião sobre uma proposta. Solicitando que eu participasse de uma conferência. Até apenas verificando se eu precisava de algo. Às 16 horas, Emma da recepção parou na minha mesa. Olhos arregalados. Ok, você tem que me contar o que está acontecendo. Connor Reis acabou de sorrir. Tipo, um sorriso de verdade. Estou aqui há 5 anos e não sabia que o rosto dele podia fazer isso. Ela se inclinou conspiratoriamente. Ele sorriu quando estava falando com você no telefone. O que você disse a ele? Eu apenas confirmei a reserva de jantar dele, eu disse fracamente. Bem, seja lá o que você está fazendo, continue. Talvez o rei de gelo esteja finalmente derretendo. Mas não era sobre ele derreter. Enquanto arrumava minha mesa naquela noite, eu percebi o que realmente tinha mudado. Connor sempre esteve observando. Sempre esteve ciente. Ele apenas nunca tinha mostrado isso antes. E agora que ele estava mostrando, tudo parecia diferente. Perigoso. Talvez. Emocionante, definitivamente. Meu telefone vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido. Não trabalhe até muito tarde hoje. Você precisa descansar. Eu olhei para a mensagem. Um sorriso puxando meus lábios apesar de tudo. Talvez Sean estivesse errado. Talvez eu não fosse chato. Talvez eu só estivesse esperando por alguém que realmente prestasse atenção. Os próximos 3 dias passaram embaçados em uma névoa de olhares roubados e silêncios carregados. O comportamento de Connor tinha mudado de profissionalmente distante para algo que eu não conseguia nomear. Protetor, sim, mas também intensamente focado. Ele encontrava razões para estar perto de mim constantemente. Briefings matinais que costumavam levar 5 minutos agora se estendiam por 20. Ele aparecia na minha mesa com perguntas sobre relatórios sobre os quais nunca tinha perguntado antes. Durante reuniões de equipe, ele se posicionava para poder me ver. Seus olhos cinza rastreando meus movimentos. Foi na quinta-feira à noite que tudo veio à tona. Eu estava arrumando minha mesa, pronto para ir para a garagem, quando Connor saiu de seu escritório já vestindo seu casaco. Vou te levar para casa, ele anunciou, não perguntou. Eu hesitei, minha chave já na mão. Connor, meu carro está aqui. Eu posso dirigir. Sua mandíbula se apertou quase imperceptivelmente. Deixe-o. Você pode buscá-lo amanhã de manhã. Quando eu abri a boca para protestar, ele me interrompeu com uma única palavra. Por favor. Algo em seu tom, não comandante desta vez, mas quase vulnerável, me fez acenar com a cabeça. Eu peguei minha pasta e o segui para o elevador. A descida foi silenciosa, exceto pelo zumbido mecânico dos cabos. Connor ficou perto o suficiente para que eu pudesse sentir seu cheiro, cedro e algo mais escuro, mais complexo. Seu carro era uma Mercedes preta elegante. Interior todo de couro e vidros fumê. Eu deslizei para o banco do passageiro, super consciente de como o espaço parecia encolher com nós dois dentro. Connor ligou o motor, mas não saiu imediatamente da vaga. Em vez disso, ele ficou lá, mãos no volante, encarando para frente. Você está bem? Eu perguntei tentativamente. Ele entrou em contato com você novamente? A pergunta saiu tensa, controlada. Eu soube imediatamente a quem ele se referia. Sean? Não. Eu bloqueei o número dele depois da mensagem. Algo nos ombros de Connor relaxou ligeiramente. Ele colocou o carro em marcha e saímos para o trânsito da noite. As luzes da cidade pintavam listras no para-brisa enquanto dirigíamos. Nenhum de nós falando, mas o silêncio não estava vazio. Estava cheio de coisas não ditas, tensão se enrolando mais a cada quarteirão. Estávamos no caminho para o meu apartamento quando Connor de repente virou em uma rua lateral, longe da estrada principal. Os postes de luz ficaram mais esparsos, os prédios mais industriais. Ele entrou em um estacionamento vazio atrás do que parecia ser um armazém fechado e desligou o motor. Meu coração começou a martelar. Por que estamos parando? Connor desapertou o cinto e virou-se para me encarar totalmente. Na luz fraca, seus traços eram todos ângulos afiados e sombras. Por que eu não consigo dirigir mais 1 quilômetro fingindo que não estou ficando louco? Do que você está falando? Você. A palavra saiu áspera. Estou falando de você, Henry. Você tem alguma ideia de como tem sido? Observar você por meses, mantendo distância porque era inapropriado, porque você era meu funcionário e eu era seu chefe. Dizendo a mim mesmo que eu poderia controlar isso. Que era apenas atração e que iria passar. Ele riu, mas não havia humor nisso. Então eu ouvi ele naquela ligação. Ouvi ele dizer que você não era o suficiente. E algo dentro de mim simplesmente quebrou. Eu não conseguia respirar. Não conseguia pensar. Deixe-me terminar. Ele esticou a mão e sua mão curvou-se em torno do meu maxilar. Polegar acariciando minha maçã do rosto. O toque foi gentil, mas possessivo. Enviou eletricidade percorrendo minha espinha. Eu te observei lidar com clientes que gritam. Trabalhar durante noites quando todos os outros foram para casa.
Lembrar detalhes sobre as pessoas que até elas mesmas esquecem. Você me traz café exatamente como eu gosto sem ser pedido. Você sorri para o zelador todas as manhãs. Você reorganiza o armário de suprimentos quando está estressado porque gosta das coisas em ordem. Você notou tudo isso, minha voz saiu pouco acima de um sussurro. Eu noto tudo sobre você. Seus olhos cinza queimaram nos meus. O jeito que você morde a unha do polegar quando está pensando. Como você sempre pega as escadas em vez do elevador às sextas-feiras. Que você usa um relógio de prata que era do seu avô. Que você é brilhante e gentil e tão longe de ser chato que é quase engraçado que alguém pudesse pensar o contrário. Meu peito estava apertado. Como se não houvesse ar suficiente no carro. Por que você está me dizendo isso? Por que eu não posso continuar fingindo que não te quero? Sua outra mão subiu, emoldurando meu rosto. Porque a vida é muito curta para assistir a pessoa que você quer pensar que não é digna de ser desejada. Por que eu? Não o deixei terminar. Eu me inclinei para a frente e o beijei. Por meio segundo, Connor congelou. Surpreso. Então ele fez um som baixo em sua garganta. E me beijou de volta com uma intensidade que roubou o que quer que de ar que me restava. Sua mão deslizou do meu rosto para o meu cabelo. Dedos se enrolando nele, puxando-me para mais perto, apesar do console entre nós. Eu agarrei sua camisa, amarrotando o tecido caro. Não me importando com nada, exceto com a sensação de sua boca na minha. O beijo não era nada como os poucos que eu tinha compartilhado com Sean. Aqueles tinham sido agradáveis. Confortáveis. Este era desesperado e consumidor. Como se Connor estivesse tentando provar algo. Reivindicar algo. Quando finalmente nos separamos, ambos respirando com dificuldade, ele pressionou sua testa contra a minha. Você é meu agora, ele disse, e não era uma pergunta. Diga-me que você entende isso. Eu entendo. E eu entendia. O que quer que fosse entre nós, não era casual. Não era algo que qualquer um de nós poderia simplesmente abandonar. Ele me beijou novamente, mais suave desta vez, quase reverente. Então ele se afastou e ligou o carro sem dizer outra palavra. Nós dirigimos até meu apartamento em silêncio. Mas sua mão encontrou a minha através do console e a segurou durante todo o caminho. Quando ele parou em frente ao meu prédio, eu não queria sair. Não queria quebrar qualquer feitiço que tivesse sido lançado naquele estacionamento escuro. Amanhã, Connor disse. Seu polegar fazendo círculos no dorso da minha mão. Nós descobrimos o que isso significa. O que nós somos. Mas hoje à noite, apenas saiba que você não está mais sozinho. O que quer que aconteça, eu estou aqui. Eu acenei com a cabeça, não confiando na minha voz. Então eu saí do carro e caminhei até minha porta com pernas trêmulas. Quando me virei, Connor ainda estava lá. Observando para ter certeza de que eu tinha entrado em segurança. Ele não foi embora até que eu tivesse trancado a porta atrás de mim. Eu me encostei nela, meus lábios ainda formigando. Minha mente acelerada. Connor Reis tinha me beijado. Tinha me dito que estava me observando por meses. Tinha me declarado como dele com uma certeza que deveria ser aterrorizante, mas em vez disso, parecia como voltar para casa. Eu toquei minha boca. Lembrando a sensação de suas mãos no meu cabelo. O desespero em seu beijo. Tudo tinha mudado. Não havia como voltar atrás. E eu não queria. Meu telefone vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. Meu estômago afundou. Pensando que poderia ser Sean encontrando outra maneira de me contatar. Mas quando abri, vi uma mensagem completamente diferente. Durma bem. Amanhã tudo muda. Eu salvei seu número imediatamente. Um sorriso se espalhando pelo meu rosto, apesar do caos de emoções girando no meu peito. Amanhã tudo mudaria. Mas talvez, por uma vez, a mudança fosse boa. Eu adormeci naquela noite com suas palavras ecoando em minha mente. Você é meu agora. E a verdade aterrorizante e emocionante era que eu queria ser. Eu acordei na sexta-feira de manhã com meu telefone tocando insistentemente. Meio adormecido, peguei-o da mesa de cabeceira e olhei para a tela. Número desconhecido. Novamente, meu dedo pairou sobre o botão de recusar. Mas algo me fez atender. Olá? Henry, não desligue. A voz de Sean me atingiu como água fria. Eu sei que você me bloqueou, mas precisamos conversar. Estou do lado de fora do seu prédio. Por favor, me dê 5 minutos. Meu estômago afundou. Como você sabe onde eu moro? Isso importa? Estou aqui. Eu vim para me desculpar direito. Para consertar isso. Havia uma borda de desespero em sua voz que eu nunca tinha ouvido antes. Por favor, Henry. 5 minutos. Eu deveria ter desligado, deveria ter chamado a segurança. Em vez disso, me vi me vestindo em um daze. Jeans e uma camiseta, já que era sexta-feira no escritório e tínhamos um código de vestimenta casual. Minhas mãos tremeram enquanto escovava os dentes, passava os dedos pelo cabelo. O que eu estava fazendo? Por que eu estava mesmo considerando enfrentá-lo? Por que você precisa de um fechamento? Uma voz na minha cabeça sussurrou. Você precisa terminar isso corretamente para poder seguir em frente com Connor.
O pensamento me firmou. O que quer que Shan quisesse, não importava mais. Eu não era a mesma pessoa que chorou naquela escadaria há 4 dias. Eu peguei o elevador. Meu coração batendo forte, mas minha determinação firme. Shan estava esperando na calçada, e ele parecia terrível. Seu cabelo estava bagunçado, roupas amassadas, como se tivesse dormido nelas. Ele segurava um buquê de flores de supermercado, cravos murchos e tristes que pareciam ter ficado em um balde por muito tempo. O rosto de Shan se iluminou quando me viu. Graças a Deus. Eu estava preocupado que você não descesse. Você tem 5 minutos. Então eu vou voltar para dentro. Eu cometi um erro. O maior erro da minha vida. As palavras saíram rápidas, ensaiadas. Terminar com você foi estúpido. Eu não sei o que eu estava pensando. Você não é chato. Você é estável, confiável. Isso é bom, certo? É disso que os relacionamentos precisam. Cada palavra me deixou mais irritado. Isso é para me fazer sentir melhor? Você basicamente está dizendo que eu sou como uma carteira de investimentos sólida. Não, não é isso. Ele se aproximou e eu dei um passo para trás. O que eu quero dizer é, eu te dei como certa. Eu não apreciei o que eu tinha, mas eu aprecio agora. Podemos recomeçar, voltar a como as coisas eram. Como as coisas eram? Eu repeti lentamente. Você quer dizer quando você não sentia nada estando comigo? Quando comparou namorar comigo a namorar um móvel? Ele fez uma careta. Eu estava com raiva. Eu disse coisas que não quis dizer. Qual é, Henry? Ficamos juntos 8 meses. Isso tem que valer por alguma coisa. Valeram. Elas me ensinaram o que eu não quero. Eu fiquei surpreso com o quão firme minha voz estava. Eu não quero alguém que só me quer de volta porque acha que ninguém mais vai me querer. Eu não quero ser a opção segura de alguém. Isso não é o que você é. Sua voz subiu, frustrada. Eu te amo, você sabe que... Não, você não ama. A certeza em minhas próprias palavras me surpreendeu. Se você me amasse, você não teria me feito sentir que eu não era o suficiente. Eu virei para ir embora, pronto para terminar a conversa, mas Shan agarrou meu pulso, não com força, mas insistente. Espere, apenas espere. Tem alguém mais? É isso. Antes que eu pudesse responder, uma porta de carro bateu. Eu me virei e senti meu coração parar. Connor estava atravessando a calçada em nossa direção, e ele parecia furioso. Ele estava vestido com um terno cinza carvão completo, apesar de ser sexta-feira, cada centímetro poderoso CEO, e seus olhos cinza estavam fixos na mão de Shan em meu pulso como se fosse uma ofensa pessoal. Solte-o. A voz de Connor era mortalmente silenciosa, o tipo de calma que precede tempestades. Shan soltou meu pulso imediatamente, confusão cruzando seu rosto. Quem é você? Connor não respondeu. Em vez disso, ele se moveu diretamente para o meu espaço, uma mão deslizando ao redor da minha cintura e me puxando contra seu lado. O gesto era inconfundivelmente possessivo, de reivindicação. Você está bem? Ele me perguntou, sua voz suavizando. Estou bem, eu consegui dizer, muito consciente de Shan nos observando com crescente compreensão. A voz de Shan subiu. Espere um segundo. Esse é o cara, seu chefe? Você está namorando seu chefe? Ele olhou entre nós, e algo feio distorceu seus traços. Uau, Henry, eu não pensei que você fosse capaz. Há quanto tempo isso está acontecendo? Você estava me traindo? A mão de Connor apertou na minha cintura, e quando ele falou, sua voz poderia ter cortado o vidro. Ele não traiu ninguém. Mas ele seguiu em frente, o que é algo que você vai ter que aceitar. Henry está comigo agora, e esta conversa acabou. Eu não acredito nisso. Shan riu, mas soou forçado. Isso é insano. Henry, qual é? Você não pode estar seriamente com ele. Ele é seu chefe. Isso é uma coisa do local de trabalho. Não vai durar. É o suficiente. Eu encontrei minha voz, dando um passo à frente ligeiramente. Connor está certo, eu segui em frente. O que tínhamos acabou, e acabou no momento em que você decidiu que eu não valia o seu tempo. Agora vá embora, por favor. Shan me encarou, no braço de Connor ainda ao redor da minha cintura, na forma como eu estava mais perto de Connor do que jamais estive dele. Algo desmoronou em sua expressão, a percepção de que ele realmente tinha perdido. Você está cometendo um erro, ele disse fracamente. O único erro que cometi foi não reconhecer meu valor mais cedo. Eu encontrei seus olhos firmemente. Adeus, Shan. Ele parecia querer discutir mais, mas Connor mudou sua linguagem corporal, deixando claro que ele tinha acabado a paciência. Shan finalmente deixou as flores caírem no chão e se afastou, seus ombros caídos. Nós observamos até ele desaparecer na esquina. Só então Connor me virou para enfrentá-lo, ambas as mãos subindo para segurar meu rosto, me examinando como se estivesse procurando por ferimentos. Ele te machucou? Não. Estou bem. Ele não me machucou. Eu percebi que estava tremendo levemente, a adrenalina percorrendo meu sistema. O que você está fazendo aqui? Como você soube?
Eu vim te buscar para o trabalho, vi o carro dele estacionado na frente. Eu já estava prestes a descer de qualquer maneira, mas então eu ouvi te agarrar e eu. Sua voz sumiu, ele respirou fundo. Eu não gosto de ver outras pessoas tocando o que é meu. A possessividade em seu tom deveria me incomodar. Em vez disso, enviou calor se espalhando pelo meu peito. O que é seu? Os olhos de Connor escureceram. Sim, meu. Isso vai ser um problema? Eu pensei sobre isso por exatamente meio segundo. Não, nenhum problema. Ele me beijou. Ali mesmo na calçada, em plena luz do dia, onde qualquer um podia ver. Um beijo profundo, reivindicador e absolutamente perfeito. Quando nos separamos, eu estava sem fôlego e sorrindo. Vamos, Connor disse, pegando minha mão e me levando em direção ao seu carro. Vamos para o trabalho. Temos algumas coisas para resolver. Enquanto dirigíamos em direção ao escritório, sua mão nunca deixou a minha, e pela primeira vez desde que tudo isso começou, eu me senti completamente certo sobre algo. Isso, nós, era real, e era apenas o começo. O fim de semana passou em uma estranha bolha de realidade. Connor me levou para jantar na sexta-feira à noite, não em algum lugar chamativo, mas em um restaurante quieto onde poderíamos realmente conversar. Discutimos logística, como lidar com as coisas no trabalho, se deveríamos contar ao RH, que limites precisávamos estabelecer. Foi prático e maduro, e por baixo de tudo isso estava a corrente elétrica constante de atração que tornava difícil me concentrar em qualquer outra coisa. No sábado, ele apareceu no meu apartamento com café e bagels, e passamos o dia sem fazer nada importante. Assistindo filmes, conversando sobre tudo e nada, existindo no espaço um do outro sem a pressão do escritório ao nosso redor. Ele me beijou lentamente no meu sofá, suas mãos gentis no meu cabelo, e parecia a coisa mais natural do mundo. Mas havia algo não dito entre nós. 3 palavras que pairaram no ar, pesadas e não reconhecidas. Eu as sentia toda vez que ele olhava para mim, toda vez que sua mão encontrava a minha automaticamente, toda vez que ele sorria aquele pequeno sorriso privado que era só para mim. Na segunda-feira, eu estava ficando louco com isso. Chegamos ao trabalho separadamente, ideia dele para evitar muitas fofocas muito rápido. Mas no momento em que me sentei na minha mesa, o interfone tocou. Henry, venha ao meu escritório, por favor. Eu peguei meu tablet e entrei, fechando a porta atrás de mim. Connor estava de pé perto da janela, mãos nos bolsos, olhando para a cidade. Ele não se virou quando eu entrei. Precisamos conversar sobre algo, ele disse. Meu estômago afundou. Essas palavras nunca levavam a lugar algum bom. Ok. Esta semana tem sido. Ele fez uma pausa, procurando palavras. Inesperada. Intensa. Indo rápido. Meu Deus, ele estava ficando com medo. Ele ia dizer que isso foi um erro, que deveríamos voltar a ser profissionais, que ele se deixou levar pelo momento. Mas eu estou apaixonado por você. As palavras pararam minha espiral completamente. Eu olhei para suas costas, certo de que tinha ouvido errado. O quê? Connor virou-se para me encarar, e sua expressão estava mais aberta do que eu jamais tinha visto. Vulnerável. Eu estou apaixonado por você. Estive há um tempo agora, embora só tenha admitido para mim mesmo recentemente. E eu sei que isso é rápido. Eu sei que só estamos oficialmente juntos há alguns dias, mas eu também sei o que sinto. Eu nunca fiquei incerto sobre nada importante na minha vida, e não estou incerto sobre isso. Minha garganta tinha ficado completamente seca. Connor me deixou terminar. Ele cruzou o espaço entre nós lentamente. Quando eu ouvi aquela ligação na semana passada. Quando ouvi alguém dizer que você não era o suficiente, doeu fisicamente porque você é tudo. Você é a primeira pessoa em que eu penso de manhã e a última pessoa em que penso antes de dormir. Você me faz rir, o que as pessoas vão te dizer que quase nunca acontece. Você me desafia. Você me faz querer ser melhor, mais suave, mais humano. Sua mão subiu para acariciar minha bochecha. Eu te amo. Completamente. Absolutamente. E eu preciso que você saiba disso antes de irmos mais longe. Eu não conseguia respirar, meus olhos queimando com lágrimas que eu lutava para segurar. Por que você está me dizendo isso agora? Porque eu não quero que haja qualquer confusão sobre o que isso é. O que você significa para mim? Seu polegar afastou uma lágrima que escapou apesar de meus melhores esforços. Você merece saber exatamente como eu me sinto. Você merece alguém que tenha certeza sobre você. O último pedaço do meu coração que estava se segurando desmoronou completamente. Eu também te amo, eu sussurrei. Acho que amo desde que você se sentou naquela cafeteria e me disse que eu não era chato. Talvez até antes, sem perceber. Todos aqueles meses com medo de você, talvez parte disso fosse porque eu sentia algo que não deveria sentir. O rosto inteiro de Connor se transformou. Ele sorriu, realmente sorriu. Não as pequenas expressões controladas a que eu estava acostumado, mas um sorriso genuíno e radiante que o fez parecer mais jovem e impossivelmente mais bonito. Diga novamente, ele exigiu suavemente. Eu te amo. Foi mais fácil da segunda vez. Eu te amo, Connor Reis. Ele me beijou então, e foi diferente de todos os outros beijos que compartilhamos.
Este era uma promessa, um compromisso. Este foi o beijo que marcou o início de algo real e permanente e aterrorizante da melhor maneira possível. Quando finalmente nos separamos, eu estava rindo sem fôlego. Estamos realmente fazendo isso. O CEO e sua assistente. Isso é um clichê. Eu não me importo com clichês. Os braços de Connor estavam ao meu redor, me segurando perto. Eu me importo com você. Todo o resto são apenas detalhes. E o trabalho? As pessoas vão falar. Elas já estão falando. Deixe-as falar. Ele pressionou um beijo na minha testa. Vou falar com o RH esta semana, me certificar de que tudo esteja correto. Se necessário, podemos reestruturar para que você não esteja diretamente subordinado a mim, embora eu prefira mantê-lo por perto. Mas, Henry. Ele se afastou para me olhar. Sério. Não vou deixar que isso custe sua carreira. Se alguém sugerir que você conseguiu sua posição por causa do nosso relacionamento, eu cortarei isso imediatamente. Seu trabalho fala por si mesmo. Eu sabia. E sabia. Connor nunca deixaria ninguém diminuir minhas conquistas. Eu não estou preocupado com isso. Então com o que você está preocupado? Eu pensei sobre isso honestamente. Nada, pela primeira vez em muito tempo. Não estou preocupado com nada. Seus braços se apertaram ao meu redor. Bom, é assim que deveria ser. Nós ficamos ali em seu escritório, envoltos um no outro, e eu pensei na jornada que nos trouxe aqui. Uma semana atrás, eu estava chorando em uma escadaria, convencido de que era chato e indigno de amor. Agora eu estava nos braços de um homem que olhava para mim como se eu tivesse pendurado às estrelas. Que declarou seu amor no meio de uma manhã de segunda-feira com absoluta certeza. Obrigado, eu disse quietamente. Pelo quê? Por me ver. Realmente me ver. Não a versão de mim que mostro para todo mundo, mas a real. A mão de Connor subiu para se enredar no meu cabelo, inclinando minha cabeça para trás para que ele pudesse olhar em meus olhos. Essa é a única versão que eu já vi. A verdadeira você é a única versão que importa. Ele me beijou novamente, lento e profundo, e eu me deixei cair completamente nisso, nele, em nós. Fora do escritório, o trabalho continuou. Telefones tocaram, teclados clicaram, reuniões aconteceram. Mas dentro desta sala? Neste momento, nada existia exceto nós dois e o amor que finalmente admitimos em voz alta. O rei de gelo tinha derretido, e eu tinha derretido junto com ele. Estávamos apaixonados. Completamente, totalmente, inegavelmente. E pela primeira vez na minha vida, eu sabia exatamente onde eu pertencia.